há 45 anos atuando aqui no mercado. O Espírito Santo ele tem uma história, ele tem uma identidade. Cadeia produtiva, né? Quer dizer, quando um compra um emprego, tá bom, ele compra um imóvel, o imóvel ele vai comprar o material de construção para construir, o material de construção compra o carro. O café no Espírito Santo é algo que você não encontra em nenhum outro lugar. E isso traz para uma renda aqui para o estado muito maior e cada vez que vai crescendo os produtos, isso vai aumentando. Se você pegar o crescimento do Espírito Santo nos últimos 25 anos, condiz muito com o nosso crescimento aqui. Nós fazemos muitas pesquisas para entender, antes mesmo desse cliente nos acionar, o que nós podemos fazer para melhorar a experiência dele. Toda escolha gera um impacto e às vezes ele parece pequeno. Uma compra, um investimento, um novo negócio, a conquista da casa própria. Esse sonho veio dele e isso acabou também se tornando meu sonho. Eu sempre sonhei em ter a minha própria casa. E toda decisão coloca uma engrenagem em movimento. Fortalece empresas. O nosso maior objetivo é a realização do sonho, né? Gera oportunidades. O turismo está crescendo no Espírito Santo, tem aquecido a cada dia mais a economia, né? Tem a captação, a gente faz o investimento para poder captar esses clientes realmente da internet. Cria empregos. Começou do zero, né? E com a colaboração da equipe, nós fomos crescendo. Impulsiona cidades e ajuda a construir um Espírito Santo cada vez mais forte. No segundo episódio do especial CGS, você vai descobrir como atitudes do dia a dia movimentam uma corrente de desenvolvimento que fortalece a economia e gera oportunidades para milhares de capixabas. Algumas decisões mudam um dia, outras mudam uma vida inteira. Conquistar a casa própria é uma delas. Um sonho que transforma famílias e impulsiona diversos setores da economia. Ter um cantinho próprio é o desejo de muita gente, e um estudo apontou que a intenção de compra está alta. Atualmente, quase metade das famílias com renda acima de R$ 2.500 pensa em adquirir um imóvel, mas o valor é um desafio. O financiamento, pagar à vista, né? Essa é a dificuldade. Muitas das casas elas não têm a inscrição, precisa ter para os financiamentos mais certos para fazer. Então, essa é uma dificuldade, né? Das casas não terem a documentação para poder fazer o financiamento. Quando você é assalariado, você não tem condições. Você tem que pagar aluguel, você tem que comer, você tem que se vestir, né? Você tem que pagar transporte. Então, você não consegue juntar esse dinheiro para você comprar à vista. E foi a oportunidade que eu consegui. Eu me programei e aí eu consegui fazer o financiamento. A longo prazo, mas eu consegui. Hoje já está quitado, graças a Deus. Uma pesquisa apontou que os principais fatores que levam uma pessoa a investir no próprio imóvel são aluguel, residência maior, independência e investimento. Existe um caminho capaz de encurtar a distância até a realização do sonho da casa própria: o financiamento imobiliário. Desde 2024, os financiamentos vêm crescendo. Só em janeiro deste ano, os contratos movimentaram mais de 2 bilhões de reais em todo o país. O primeiro passo, ela precisa ter a aprovação do crédito, né? Na aprovação do crédito, a gente exige alguns documentos que comprovem a renda dela, que é uma exigência até legal, né? Que o máximo que pode comprometer da renda da pessoa é 30%. Né? Após essa aprovação do crédito,
ela vai iniciar o processo em si do crédito imobiliário. Os bancos têm oferecido facilidades que tornam o desejo mais viável. O Banestes hoje tem a menor taxa do Brasil desse financiamento tradicional, né? Hoje nossa taxa é a partir de 11,15, né? Temos outra facilidade que nós financiamos até 90% do imóvel. Isso significa que o cliente só precisa dar 10% de entrada, que é um facilitador. E além disso tudo, a gente tem a facilidade que o cliente consegue adicionar ao seu financiamento as despesas com a prefeitura, que é o ITBI, e o registro do cartório. A gente consegue fazer todo esse combo para o cliente. Foi assim que o Alexander conquistou o próprio lar. Ele e a esposa casaram em 2017 e em 2020 tomaram uma decisão importante. E a gente viu no financiamento uma grande oportunidade. Claro que de início bate aquele medo, será que a gente consegue? É muita coisa, não tem como. Minha esposa falou, vamos sim que a gente vai conseguir. Então nós fomos lá e então a gente fez, né, colocamos nosso nome lá para ver como que ia ser, eles aprovaram. Pode contar, eu vim pra cá e não acreditei que a gente já tinha comprado a nossa casa. O casal comprou o apartamento na planta e hoje, com as chaves de casa na mão, se sentem realizados. Mas essa conquista exigiu deles planejamento e organização. Eu fiquei sem cartão de crédito, a gente começou a usar, foi aí que a gente começou a usar Pix em dinheiro. Tem dinheiro, compra, não tem dinheiro, não compra. E compras também a gente começou a reduzir, a gente foi reduzindo tudo, assim, praticamente. E o que muitas pessoas iriam atrás, por exemplo, de um veículo, né, um automóvel, a gente ficamos sem andando de bicicleta por bastante tempo, priorizando o financiamento mesmo, que era a casa. Aliás, planejamento é fundamental na hora de assinar o contrato do crédito imobiliário. Então, observar o custo efetivo total, verificar se aquela parcela cabe no orçamento e ter em mente o seguinte: primeiro, é um alto valor, aquilo compromete de entre 25 e 30 anos de financiamento, se for um apartamento, né, no caso, e com isso o orçamento vai ficar apertado durante esse período. Então a família precisa se preparar e se aquilo realmente for uma meta estabelecida, a família tem que sentar e bater o martelo, mas todos os esforços têm que ser feitos para poder adquirir e honrar o compromisso firmado. Para os bancos, os financiamentos imobiliários vão muito além de transformar sonhos em realidade. O crédito permite o crescimento do setor, da economia e de todo o Espírito Santo. Cada família vive esse sonho de um jeito diferente. O mercado imobiliário acompanha um novo perfil de consumidor. As novas gerações buscam qualidade de vida, investimentos e planejamento que façam sentido para o futuro. Quem nunca desejou ter um cantinho para decorar e chamar de seu? É gratificante demais. Você chegar cansado do trabalho, tomar um banho, sentar no seu sofazinho, ligar uma televisão, uma musiquinha, dar aquela descansada é muito gratificante. Em todo o país, 1 em cada 5 brasileiros paga aluguel. No Espírito Santo, o número subiu quase 44% na última década. Mas a maioria dos capixabas vive em imóveis próprios, seja por segurança, independência e até investimento. Para muitos, adquirir um imóvel próprio é uma meta. E eu tenho um sonho sim, em ter casa própria, em ter minha família e construir isso no futuro. Construir ou comprar já pronto, né, apartamento. Aqui na Grande Vitória é muito difícil ter casa mesmo, né, então se a gente conseguisse um apartamento próprio seria maravilhoso. Deiglata e a família realizaram esse desejo. Há 2 anos compraram esse apartamento na Serra e há 1 mês se mudaram. Um passo que exigiu organização e planejamento financeiro. E eu falei para ela, vai ter que cortar os gastos geral. Saidinha, piscininha, prainha, churrasquinho. Porque eu já tenho uma experiência com obra um pouco e eu sei que é caro, não é fácil e requer tempo. Então a gente teve ali 24 meses para se preparar para a pancada não ser muito grande. E esse sonho veio dele e isso acabou também se tornando meu sonho. E foi algo que nós dois, a gente se entregou muito, né, nesses 2 anos. Ele fazendo a parte dele, eu fazendo a minha e no final deu tudo certo. O preço do aluguel, o orçamento apertado das famílias, os juros altos, são fatores que tornam o sonho da casa própria um grande desafio. Mas se engana quem pensa que os mais jovens
desistiram do próprio imóvel. Uma pesquisa recente do setor imobiliário apontou que as gerações Z e Millennials lideram o ranking da busca pela casa própria. Dos jovens de 18 a 28 anos, metade pretende comprar um imóvel. Entre os Millennials, 45% têm o mesmo desejo. O desejo delas é realmente liberdade financeira, segurança, sair da casa dos pais, enfim, e ter um teto próprio. E esse comportamento já é percebido no mercado. Existia esse mito, né, de que o jovem não estava querendo mais imóvel, e a gente percebe pelos números que isso vem mudando pelo contrário. Os números chegaram era 20% que comprava na faixa de 20 a 30 anos de idade, e hoje já mais do que dobrou. Mais de 40% das nossas vendas são para essa faixa de idade. Há mais de 4 décadas no mercado, essa construtora capixaba percebe e se adapta ao perfil dos consumidores mais jovens. A planta do apartamento era o mais importante. Hoje em dia não, é de fora para dentro. É o que o imóvel ele precisa se adaptar à minha rotina, né? Em relação a lazer, em relação à proximidade com o trabalho, com os familiares. Também um aspecto muito importante é a questão da segurança. Então, a planta, obviamente, tem que ser uma planta confortável, né? E com boa qualidade, mas esse olhar para toda a rotina da pessoa é o que impactou um pouco mais. Os desafios econômicos são uma realidade, mas programas de crédito, subsídios e organização ajudam a tornar esse desejo possível. Grande parte desse público depende muito de financiamento bancário para poder adquirir a casa própria. É claro que no atual patamar de juros, o crédito imobiliário fica realmente um pouco mais caro. Mas grande parte desse público, a porta de entrada para a aquisição do imóvel é através dos programas Minha Casa Minha Vida. E aí é onde que você tem um juro subsidiado e facilitado que muitas vezes acaba facilitando a vida desse jovem para poder adquirir o seu imóvel. O tempo passa, os hábitos mudam, mas o sonho de ter nas mãos as chaves da própria casa atravessa gerações. Então, é muito emocionante, porque você vê pessoas, igual você falou, jovens, e já temos o nosso empreendimento, a nossa casa, isso aqui é um investimento para a vida toda. Se hoje a gente decidir não estar aqui, mas é uma coisa que é minha, é para o meu filho, é para a minha família. Toda transformação precisa de uma base sólida. O aço está presente na infraestrutura que sustenta o crescimento das cidades, da indústria e da economia capixaba. Nos carros, eletrônicos e eletrodomésticos e, principalmente, nas nossas casas por meio da construção civil. O aço está em tudo. No Espírito Santo, o setor movimentou quase 50 bilhões de reais em produção bruta em 2023. O resultado representa 45% de toda a produção industrial do estado e 38% da riqueza gerada pela indústria capixaba. Quando a cadeia produtiva do aço está aquecida, vários outros segmentos são movimentados. E você sabe o impacto disso? Oportunidades. Por aqui, a indústria metal-mecânica gera mais de 50 mil empregos diretos e reúne mais de 3 mil empresas formais. Como essa daqui, que há 46 anos aquece a economia local. Nesse segmento, você não pode parar de investir. O mercado te obriga a investir, entendeu? A equipe industrial e comercial do grupo tem em torno de 1.200 pessoas, entre funcionários diretos e indiretos. O Caio trabalha há pouco tempo no setor. Eu me matriculei na Faculdade de Engenharia de Produção e já comecei a estudar para poder fazer parte dessa área. É da indústria que o Caio tanto sonha em trabalhar que saem diversos produtos siderúrgicos que fazem parte da nossa rotina e que aquecem outros segmentos importantes.
Os bons resultados do setor industrial dependem do funcionamento de toda a cadeia produtiva, inclusive da questão ambiental. É um setor extremamente importante para a economia, para as nossas vidas e que com isso também vem acompanhado de um desafio grande, de uma responsabilidade muito grande ambiental. Porque quando a gente fala de impacto ambiental desse setor, da metalurgia, a gente fala também não só do processo industrial, que é basicamente o que nós vimos. A gente fala desde a coleta do material, ou seja, da retirada, da extração desse material lá na mina, do transporte desse material, da eficiência energética, da entrada disso na descarbonização, da eficiência de tudo isso, né? Ou seja, e também no consumo e no pós-consumo desses materiais. Então a cadeia, ela é muito grande e essa cadeia, ela precisa ser bem gerida, porque se ela não for bem gerida do ponto de vista ambiental, a gente pode ter graves problemas. Segundo o IBRAM, até 2028, as mineradoras brasileiras devem investir 64 bilhões e meio de dólares em alternativas de produção sustentáveis. Sucatas que são geradas, né, são materiais que acabam amassando no transporte ou material que não vem de qualidade da usina ou da nossa própria produção. Esse material ele não é descartado no meio ambiente. A gente tem um recipiente onde a gente armazena esse material e a usina recolhe. Então a gente volta esse material para a usina e ele volta em aço, em produto acabado. Nesse empreendimento que está sendo construído em Jardim Camburi, na capital, opções sustentáveis são prioridade. Hoje a sociedade exige isso, até a gente dentro de casa, até nossos filhos, pede a gente até separar o lixo, né? Então a sustentabilidade aqui a gente começou com aço. Antigamente a gente recebia aquelas barras de 12 metros, cortava e dobrava e trazia esse ferro que você está vendo aqui atrás para a gente. Hoje a gente compra o aço cortado e dobrado, então eu evito esse trabalho de ser feito aqui e perda de material. Então a gente sempre está atendendo a sustentabilidade e também ao mesmo tempo dando agilidade e velocidade para toda a obra. Quando o aço usado em uma obra é produzido aqui no estado, como o do Grupo RDG, ele vai muito além da estrutura. Representa o trabalho de quem está na indústria, o dia a dia de quem depende desse setor e a força de uma cadeia que não para. E fazendo o que é o segredo do sucesso, o que você gosta. Então, o que a gente faz é o que a gente mais gosta. E para mim isso aí foi muito simples, muito fácil. Nesses 45 anos, o grupo está onde chegou. É esse movimento que impulsiona negócios, abre caminhos e mantém a economia capixaba em atividade. No fim, cada decisão também ajuda a levantar não só obras, mas o futuro do estado. O desenvolvimento ganha força quando as riquezas de cada região viram oportunidades. No Espírito Santo, quase 98% das empresas ligadas ao turismo são micro e pequenos negócios. Pousadas, restaurantes, guias, artesãos, produtores rurais transformam belezas, sabores, experiências em renda e desenvolvimento. Orla da Curva da Jurema, em Vitória, um dos cartões postais da capital. Por aqui, o dia começa cedo e em movimento. Tem caminhada, natação e canoagem. É neste cenário que o Arthur transformou a paixão pelo mar em negócio. E não são apenas os moradores que procuram a atividade. Os passeios também conquistaram os turistas. Começou a alcançar um público maior depois que a gente fez um site de reservas, onde hoje a pessoa do outro lado do planeta pode reservar o passeio e vir para cá. Isso ajudou muito a gente a atingir um público de turismo cada vez maior. Uma pesquisa realizada no último verão mostrou que 58,3% dos turistas vieram de outros estados. Minas Gerais lidera a lista com 37,4%. Depois aparecem Rio de Janeiro com 8,16% e São Paulo com 4,72%. Entre as principais motivações estão o lazer e o descanso.
Praias, montanhas, cultura e gastronomia ajudam a atrair os turistas. Mas diante de um visitante cada vez mais exigente, não basta apenas ter belas paisagens. É preciso oferecer bom atendimento, segurança, organização e serviços de qualidade. E isso exige planejamento e qualificação profissional. O Sebrae oferece aí várias consultorias, né? Ela pode ajudar tanto na formatação do produto turístico, de experiência, né, de um storytelling como ele vai apresentar o negócio dele, até propriamente a estrutura do negócio. Uma pesquisa mostrou que gastronomia, segurança e hospitalidade estão entre os itens mais bem avaliados pelos turistas. Um bom atendimento pode ser tão marcante quanto a paisagem. Você tem que fazer bem, porque logo as pessoas vão saber. Então, quem faz bem logo está aparecendo, está atraindo, está mostrando, está divulgando. E uma pessoa divulga para outra, coloca suas redes sociais. Então, isso é muito positivo. E o turista de hoje quer mais do que conhecer um destino. Ele quer viver a cultura, a história e os sabores do lugar. É o chamado turismo de experiência. Nesse restaurante na Serra, a vivência começa antes mesmo da primeira garfada. A gente mostra a moqueca in natura, né? Para ele viver esse momento, tocar no peixe, tocar no camarão, nos ingredientes, é muito importante. Depois, assim, ele poder sentir o aroma delicioso e provar a moqueca. Eu tive a oportunidade de comer a moqueca da Bahia, mas quando ela trouxe os ingredientes, ela, olha, é feito assim, assim, assim. A panela faz a diferença, a temperatura é surreal. Experiências como essas mostram o tamanho da cadeia movimentada pelo turismo. Ela envolve empresas de passeios e transportes, hotéis e pousadas, bares e restaurantes, guias, artesãos e produtores locais. Atualmente, quase 98% dos negócios ligados ao setor no Espírito Santo são micro e pequenas empresas. Em 2023, o turismo injetou quase 11 bilhões de reais na economia do Espírito Santo. Quando a qualidade dos serviços caminha junto com uma boa experiência, o turista quer voltar. E o Espírito Santo ganha espaço no mapa do turismo nacional. O Espírito Santo ele tem uma história, ele tem uma identidade, tem despertado o interesse nas pessoas e agora cabe a nós aqui no estado fazer o nosso papel de receber bem esse turista, de ofertar bons produtos e serviços. E muitas dessas experiências começam no campo. Obrigada! Cada alimento movimenta produção, logística, tecnologia e tudo isso mostra como o agronegócio também impulsiona o desenvolvimento do nosso estado. Uma combinação que atravessa gerações, uma mistura simples, cheia de sabor e rica em nutrientes. De norte a sul, o arroz e o feijão estão presentes no prato do brasileiro e formam a base da alimentação de muita gente. O consumo médio anual de arroz do Brasil é de 28,5 kg por pessoa e o de feijão quase 13 quilos. Mais do que sabor, essa dupla brasileiríssima oferece o equilíbrio nutricional necessário para o nosso bem-estar. É uma combinação muito nutritiva, onde o arroz e o feijão eles vão combinar proteína. O feijão é uma fonte rica de proteína e o arroz é uma fonte rica de carboidratos. Mas antes de chegar no prato, os grãos percorrem um longo caminho. Grande parte da produção brasileira de arroz começa nas lavouras do sul do país. Após a colheita, os grãos são beneficiados e enviados para as prateleiras de supermercados Brasil afora. Por fim, chegam na casa dos consumidores, como a Marcela, que não abre mão do arroz e feijão. Por uma questão de saúde, eu comecei a usar o parbolizado, mas sempre do CPE, porque o sabor dele é melhor. Mas eles gostam do branco, então vai o CPE branco. E aí a gente sempre com ele na cozinha. Além de gostoso, o prato é prático, barato e cabe na dieta. O arroz e o feijão. A gente come ovo, a gente come o legume e verdura, mas sempre tem que ter o arroz e o feijão. No restaurante da Regina, que é especializado em frutos do mar e comida brasileira, o arroz vai do acompanhamento perfeito ao prato principal.
quem gosta de cozinhar, ou até mesmo quem não gosta de cozinhar, entender do potencial que é o arroz dentro de uma cozinha, o arroz e o feijão, e o arroz principalmente, porque ele é o ingrediente principal para você criar coisas maravilhosas com arroz. Você pode criar um carreteiro, você pode fazer um purê de arroz, você pode fazer um arroz à jardineira, você pode fazer um cuscuz de arroz. E o grão é versátil, encaixa em todas as rotinas. Então, a variedade de arroz ela é muito grande e necessariamente ele não precisa literalmente estar todo cru. Ele pode já estar cozido, ou seja, você pegou da geladeira, você pegou do seu fogão e você pode fazer maravilhas. Um bolinho de arroz bem feito, ele é maravilhoso. Então, assim, ele é um coringa da cozinha. Quando o arroz e o feijão são consumidos com moderação, viram aliados. Um estudo apontou que consumir os grãos diariamente contribui para a saúde do coração, redução de gordura corporal e melhora o metabolismo. Com tantos benefícios e sabor único, os consumidores não abrem mão dessa dupla. Muito. Meu marido não abre mão do arroz e feijão, meus netinhos também. Arroz e feijão lá em casa não falta. É todo dia. Almoço e janta. E por que não abre mão dessa duplinha tão querida? Porque é mais saudável, né? Com certeza, mais saudável. Com equilíbrio, com segurança, pesando direitinho, eu não abro mão, não. Eu amo o típico prato brasileiro, arroz e feijão. Empresas tradicionais investem cada vez mais em tecnologia para oferecer grãos de excelente qualidade. Desde 1950 no mercado, essa marca brasileira é referência e conquistou a mente e a mesa dos capixabas. Nós começamos lá no Rio Grande do Sul, com produtores da região, e consolidamos essa marca aí durante todos esses anos e chegamos aqui no Espírito Santo. A gente até brinca dizendo que a marca é mais capixaba do que gaúcha, de tanto que o capixaba abraçou e fez a marca crescer aqui. Com portfólio variado, a empresa expandiu a produção e agora oferece também a dupla perfeita do arroz, o feijão. Afinal, esse casamento é sinônimo de tradição, cultura, representatividade e saúde, mas também representa desenvolvimento econômico, geração de emprego e de renda. Isso envolve muitos empregos, desde do plantio, da colheita, do transporte até chegar aqui. Então, isso envolve muita gente e isso traz para uma renda aqui para o Estado muito maior. E cada vez que vai crescendo os produtos, isso vai aumentando. Depois de passar pelo campo, pela indústria e pela logística, os produtos chegam aos consumidores. E toda compra começa muito antes do pagamento. Mesmo com o crescimento do comércio digital, a experiência nas lojas continua influenciando milhares de consumidores todos os dias. Dona Lúcia e seu Paulo são aposentados e passam boa parte do tempo em casa. Por isso, valorizam ambientes confortáveis e funcionais. Cada escolha ajuda a deixar o lar mais acolhedor e com a identidade do casal. A outra mesa era muito comprida, então não dava para ficar com 6 cadeiras. Então nós resolvemos comprar uma que pudesse botar 6, essa aqui dá até para 8. Tudo que tiver tapete, móveis, mesinha de centro, é muito perigoso para a nossa cidade. Então, nós procuramos ver o que se adequava melhor aqui no apartamento, porque apartamento a gente tem que comprar as coisas de acordo, né, do tamanho, né? Recentemente, eles renovaram alguns espaços da casa, mas antes de decidir a compra, fizeram questão de visitar a loja e conhecer os produtos de perto. Para o casal, a experiência presencial ainda faz diferença na hora de escolher. E lá nós fomos muito bem recebidos. Eu fui sentar em várias cadeiras, porque eu tenho problema na coluna. Então, eu queria uma que eu me sentisse bem. A preferência não é exclusividade de Dona Lúcia e seu Paulo. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, 82% dos consumidores ainda escolhem as lojas físicas para fazer compras. O contato direto com os produtos e o atendimento presencial estão entre os principais motivos. Ao mesmo tempo que você tem um avanço muito forte em termos de tecnologia, de digital, você também tem um avanço no quê? No consumo de experiências.
Então, por isso que as lojas físicas, elas ainda têm esse espaço tão importante e elas seguem avançando, porque elas permitem ali a experiência. E aí o desafio é, a loja física tem que vender realmente a experiência, entender a jornada do consumidor e prezar por atender e oferecer essa experiência personalizada do jeito que o cliente dela espera. As lojas físicas continuam presentes na rotina dos brasileiros, mas o comportamento do consumidor mudou ao longo dos anos. Antes de sair de casa, muita gente pesquisa preços, compara opções e busca informações pela internet. Para atender esse perfil, o comércio investe cada vez mais em atendimento e experiência de compra. Tem a captação, a gente faz o investimento para poder captar esses clientes realmente da internet e para poder confirmar as compras, mesmo tudo online. E os que quiserem comprar presencialmente, que começa a compra ali e depois termina na loja, confirmando a qualidade do produto para poder ter certeza que está levando. Para acompanhar essa transformação, as lojas têm apostado em ambientes decorados e em um atendimento mais próximo do cliente. A proposta é ajudar o consumidor a visualizar como os produtos podem se integrar à rotina da família. Ter um mix grande de itens para poder oferecer ao cliente, mas dar a melhor solução, né? O que o cliente precisa, identificar o cliente, filtrar o cliente, o que ele está pensando para a casa dele, e aí vender o melhor móvel para ele, a melhor solução para ele depois na casa dele. Além de observar acabamentos, cores e medidas, o cliente consegue testar o conforto e entender melhor a funcionalidade de cada produto. As pessoas elas buscam chegar numa loja e encontrar ali todas as opções, ela quer chegar, resolver. Então, assim, como ela já vem trazendo muita referência, já vem sabendo muito o que eles querem, então eles querem chegar numa loja, encontrar qualidade, encontrar segurança de que aquilo ali vai solucionar o que eles precisam. Então, assim, quando eles chegam, eles querem ver que aquilo ali vai se encaixar muito bem no espaço deles. Então, ter uma loja bacana, uma loja bem ambientada, que mostre a realidade daquele espaço, ele consegue enxergar isso na casa dele. Então, ali ele já sente segurança de falar, é isso que eu quero e resolver. Em um mercado cada vez mais digital, as lojas físicas se reinventam para oferecer mais do que produtos. A possibilidade de esclarecer dúvidas e receber orientações especializadas ajuda a fortalecer a relação de confiança entre empresas e clientes. Movimento que mantém o comércio varejista físico aquecido e que fortalece a economia local. Antes de uma compra ser concluída, existe uma experiência sendo construída. O jeito de receber, de orientar e de conquistar a confiança do cliente. É essa combinação entre tradição e inovação que mantém o varejo como uma das principais forças da economia capixaba. O comportamento dos consumidores mudou. A tecnologia transformou a forma de comprar, mas a experiência da loja física continua fazendo diferença. Aí evita ter que trocar, né? Que a minha filha compra para mim, de vez em quando vem um tamanho diferente, você tem que trocar. Às vezes não vem o tecido, a coisa que você escolhe, né? Aí eu prefiro olhar. Com certeza. Para muita gente, comprar presencialmente ainda faz parte da experiência. Ver de perto, tocar, provar e escolher o produto continua sendo um diferencial. Então, a experiência do cliente em tocar um produto, em sentir o aroma de um perfume, em ver como é que fica a beleza de um calçado no pé de uma pessoa, principalmente das mulheres, né? Um vestuário, um brinquedo no tato da criança, o olhar ali, uma cor, uma arrumação atrativa, né? Então isso tudo motiva as pessoas a consumirem mais. E para manter esse consumidor por perto, as empresas investem cada vez mais no atendimento e na experiência de compra. É a experiência de você estar dentro de uma loja, provar uma roupa, estar em contato com o seu vendedor, conversar sobre o dia a dia. É essa relação entre empresas e consumidores que fortalece o setor e impulsiona a economia.
A expectativa é de que o Espírito Santo movimente cerca de 98 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. E o comércio se destaca. As vendas cresceram 4% em relação a março do ano passado. No acumulado do ano, o avanço é de mais de 2%. Em todo o país, as vendas do setor também cresceram 4% em comparação a março de 2025. O comércio vai muito além das vendas. O setor movimenta fornecedores, transporte, logística e, assim, aquece toda uma cadeia econômica. E a gente tem um comércio que é muito importante para o PIB capixaba, né? Nós representamos aí em torno de 70% do PIB, geramos em torno de 700 mil empregos no estado do Espírito Santo, no setor de comércio e serviço, né? E quando a gente fala de varejo especificamente, que é esse atendimento de lojas de rua, cerca de 150 mil empregos gerados. Há mais de 5 décadas no mercado, essa empresa capixaba acompanha o crescimento do varejo no estado e segue em expansão. Nós temos há 50 anos nosso crediário próprio, que é o carnezinho, que a tia, a mãe, a avó, as pessoas ainda utilizam e gostam muito. Mas nós já temos hoje também o nosso crédito digital, que é um cartão digital que trabalha dentro da empresa para o cliente que quer já ter uma evolução com relação ao seu crediário dentro de um celular, já poder estar modernizando essa forma de contato ao nosso cliente. A expectativa é inaugurar 10 novas lojas ainda este ano. Com um olhar e um foco muito grande para as pequenas cidades do Espírito Santo, onde a gente vai poder estar abraçando essas cidades que até então eram mais difíceis, com o Mercadão Magazine, que é um novo projeto nosso, onde a gente consegue entregar numa mesma loja cama, mesa e banho, roupas, infantil, adulto e alguns outros acessórios que não tem numa loja segmentada na saúde. Com a expansão das lojas, a geração de empregos também cresce. Em 2023, quase 24% dos trabalhadores formais estavam no comércio. Para muitos, essa é a primeira oportunidade profissional. Alguns constroem carreira, outros dão os primeiros passos no mercado de trabalho. Aí, né, eu acho que eu me destaquei e continuei na empresa até 2010 na função de vendedora. Depois eu fiquei um ano trabalhando no caixa. Em 2011 eu tive a oportunidade de ir para a gerência da loja infantil da Glória e em 2017 eu recebi essa oportunidade de vir para a supervisão. Por ser meu segundo emprego, mas o primeiro foi na minha cidade, pequena, aqui já era diferente. Então fiquei com um pouco de medo, assim. Mas depois, realmente, as meninas me ajudaram bastante, então foi tranquilo. Quando o comércio cresce, outros setores também avançam. Mais empregos são gerados, as cidades se desenvolvem e a economia ganha força. No Espírito Santo, o varejo segue como um dos grandes motores do desenvolvimento econômico. Algumas compras representam muito mais do que uma escolha de consumo. Para muitas famílias, comprar um terreno é o ponto de partida para a casa própria. E os loteamentos planejados ampliam oportunidades e ajudam a transformar bairros, cidades e histórias. Sidenir e a esposa decidiram investir em um lote para começar aos poucos a construir o sonho da casa própria. Hoje em dia o aluguel representa um valor, né, na nossa renda, que faz muito mais sentido a gente investir esse valor em algo nosso, onde a gente vai ter para o resto da vida um imóvel, do que ficar pagando algo que amanhã ou depois pode ser que o proprietário peça, né? A gente não tem total controle sobre aquele imóvel. Mesmo sem conseguir levantar a casa de imediato, o terreno virou o primeiro passo de um projeto que saiu do papel com planejamento e apoio da família. Né, com a ajuda dos nossos pais também, da pessoa que ajudou a gente a comprar esse imóvel aqui, a gente botou para cima e vamos trabalhar e fazer a casa e construir esse imóvel próprio para poder sair de vez do aluguel e esperar essa bênção que está vindo. Mais do que um lugar para viver e para ver a família bem, os loteamentos surgem como uma alternativa mais viável para a aquisição do primeiro imóvel. Os capixabas entenderam que dá para comprar primeiro o terreno e depois construir a casa aos poucos, de acordo com a realidade de cada família. E é essa liberdade que tem impulsionado o interesse pelos loteamentos planejados.
Hoje você não depende de pesquisa de Serasa, de SPC, você não depende de comprovação de renda. Uma pequena entrada e parcelas suaves, você consegue comprar o seu lote. A corretora observou um aumento de 80% nas vendas de lotes. E os dados do setor comprovam essa tendência. O segmento cresceu 20% nos últimos anos. Nós começamos, o estado tinha uma população muito menor do que hoje, né, 50 anos atrás, e com o crescimento da população, o crescimento do estado, né, inclusive nos últimos anos, o estado foi muito bem administrado e cresceu muito. E aí, além dos moradores, pessoas que compram o terreno hoje para morar, tem os caras que compram para investir. Então, a demanda sempre é muito boa. Além da facilidade na hora de fechar negócio, os terrenos estruturados oferecem qualidade de vida. Você tem pessoas que fazem casas de diferentes padrões, diferentes quantidades de andares, comércio local, e isso naturalmente atrai pessoas para o bairro e gera um desejo de habitar naquela localidade. Com planejamento e acesso aos serviços essenciais, esses espaços valorizam a região em que estão inseridos. Ele depende de ter ônibus, de ter um comércio perto, poder chegar à noite na sua casa. Então, isso tudo influencia, né? O cliente está construindo um local onde ele tem um posto médico perto, ele tem uma farmácia, um supermercado. Isso aí influencia muito. O crescimento da procura também mudou o perfil de quem busca esse tipo de imóvel. Muitas famílias têm escolhido os loteamentos como uma forma de começar a construir patrimônio, mesmo com um orçamento mais limitado. A demanda de loteamento, o número de loteamento no Espírito Santo é muito grande, né? Então, por quê? O cliente hoje compra o terreno super facilitado, começa, faz a casa, faz uma casa a princípio pequena e muda, para de pagar aluguel e depois amplia a construção. E além as pessoas que compram para morar, tem muitos investidores que compram porque valoriza o terreno, o imóvel, valoriza muito num pequeno período. Com o aumento desse mercado, o setor imobiliário passou a investir em condições de pagamento mais flexíveis e em áreas com infraestrutura e acesso a serviços. O movimento também tem contribuído para a expansão de novas regiões urbanas no estado. Cadeia produtiva, né? Quer dizer, quando um compra um emprego, tá bom, ele compra um imóvel, ele vai comprar um material de construção para construir, o material de construção compra o carro, e aí desencadeia o efeito dominó. Para quem sonha em sair do aluguel, a possibilidade de comprar o terreno e construir a casa aos poucos tem tornado o projeto da casa própria mais próximo da realidade de muitas famílias. Lembra do Sidenir e da Lívia? Para eles, ver a casa tomando forma dia após dia é mais do que uma realização. Bom, para mim é totalmente uma realização de um sonho. Quando a gente casou, eu falava com ele muito isso, que eu sempre sonhei em ter a minha própria casa. A gente acredita que essa seja a primeira de muitas, se Deus abençoar, com certeza, né? Mas realmente é a realização de um sonho. Cada vez que eu venho aqui, por mim eu venho aqui todo dia ver como é que tá. Exatamente para ter essa sensação de tocar e sentir que tudo está se transformando em realidade. E para que pessoas e empresas estejam cada vez mais próximas, a conexão é fundamental. A internet hoje em dia é muito mais do que tecnologia. Ela aproxima negócios, impulsiona empresas, cria oportunidades. O dia da Camila já começa assim. Ela interage com os seguidores, grava e edita vídeos, resolve demandas com as marcas parceiras, tudo pelo celular. Pouca coisa eu utilizo o computador só mais assim para poder me basear e poder comparar como que tá ficando. Mas geralmente é tudo pelo celular mesmo, edito no telefone, que eu acho mais prático para mim. Para quem trabalha com a internet, a qualidade da conexão é fundamental. Com certeza, hoje eu acho que a internet é fundamental para tudo no nosso dia a dia, principalmente porque o telefone faz parte assim do nosso meio, rotina, até para trabalho. Então, antes eu até sofri um pouquinho com a internet aqui em casa, a gente estava procurando trocar, mas aqui estamos utilizando hoje, nos atende muito bem a família inteira. Mesma realidade nessa empresa de marketing de Vitória. A equipe lida diariamente com clientes, aprova campanhas, faz reuniões,
A conexão precisa ser rápida e estável. A gente não pode correr o risco de ter uma oscilação muito grande ou até mesmo de ter falta de suporte rápido. Então a gente se preocupou muito com isso na hora de escolher a rede que a gente ia contratar para a nossa operação, justamente para não deixar nossos clientes na mão. A internet já faz parte da infraestrutura da nossa sociedade. Ela está nas compras que a gente faz sem sair de casa, nos pagamentos via Pix, nos filmes e séries que a gente assiste nos streamings e até quando a gente tenta se desconectar e relaxar um pouquinho, a internet está presente. Um estudo internacional apontou que o brasileiro deve passar quase 53 anos da vida conectado, mais de 68% da expectativa de vida no país. No Espírito Santo, mais de 90% da população com 10 anos ou mais já está conectada. Às vezes isso pode falar, inclusive, do quanto que nós temos mais feito vínculo com a internet do que com as pessoas. Isso pode dizer de um certo problema que pode agravar a nossa condição de sociedade, ao mesmo tempo que isso também pode mostrar que nós podemos usar a tecnologia dependendo ao nosso favor. Com a internet sendo a principal ferramenta de tantos negócios, as empresas buscam atender da melhor forma às necessidades dos clientes. Nós fazemos muitas pesquisas para entender, antes mesmo desse cliente nos acionar, o que nós podemos fazer para melhorar a experiência dele. Então, com isso, nós fazemos toda a análise de mercado, mais o que o cliente está trazendo, para que a gente possa estudar as tendências e estar aplicando. A gente não pode correr risco de ter uma rede que vai ficar oscilando sempre, ou até mesmo que a gente fique 2, 3 dias sem conexão. Então, na hora de pesquisar, a gente fez muita pesquisa, eu já tive uma situação, né, lá em casa, então eu troquei para a Loga justamente pela estabilidade de conexão que eles têm. E aqui na empresa a gente tem o Loga Empresas, que além da estabilidade, a gente tem também um suporte muito mais rápido, justamente para não correr risco de a gente ter que mobilizar o time todo para casa e garantir que a gente vai ter todas as entregas certinhas para o nosso cliente e até mesmo precisar uma reunião de urgência, a gente vai ter uma rede estável. Essa empresa capixaba está presente em 16 cidades. Nós estamos sempre em busca de melhorar, nós tivemos até uma alteração esse ano mesmo do sistema para conseguir todo mundo entrar em contato. Nosso suporte ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, porque nós sabemos que a necessidade da internet é todo momento. Então nós estamos sempre em busca na hora que o cliente liga para que a gente possa atender e resolver na primeira chamada. A internet está em tudo, não dá para fugir dessa realidade. A dica para aproveitar o melhor dela é o equilíbrio. Às vezes você vai usar a internet simplesmente para algo fútil, mas que pode ser importante naquele momento para você também. Uma distração, um prazer, algo assim. Mas ela tem que ter sempre uma espécie de regulação para que você não se torne dependente dela. Até aqui você viu como diferentes setores movimentam a economia e criam oportunidades no Espírito Santo. Mas ainda falta conhecer uma das forças que mais representam a identidade e a tradição do nosso estado. Veja no próximo bloco como a inovação, a qualidade e a valorização da produção capixaba ajudam um produto cultivado aqui a conquistar consumidores do Brasil e no mundo. Quando tradição encontra inovação, o Espírito Santo conquista novos mercados. O Café Capixaba mostra como qualidade, tecnologia e valor agregado levam o nome do estado para o Brasil e para o mundo. O cafezinho está presente na mesa de muitas famílias. Faz parte da rotina e da cultura dos brasileiros. Para mim, o dia só começa de verdade depois de uma boa xícara de café. De manhã, no lanche da tarde ou no encontro com os amigos. Aqui no Espírito Santo, o café é mais do que uma tradição. O grão movimenta uma cadeia produtiva que envolve produtores, trabalhadores, indústrias e comércio. E se a gente olhar e avaliar o estado do Espírito Santo nos últimos 10 anos, assim teve um crescimento e um avanço muito grande, né? Tanto no bem-estar social das famílias, né? Produtor com casa nova, teve um crescimento, então isso é muito importante.
Mas a trajetória de crescimento e valorização do café capixaba começa bem antes da comercialização das sacas. Tudo começa aqui no campo, com o cultivo e a colheita dos grãos. É nesta etapa que ganha forma uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo. A produção do café especial não é fácil, que nós estamos numa região com dificuldades por ser a região de montanhas do Espírito Santo, né? E a gente tem que fazer manual e seletivo para ter um rendimento bom de café especial. Em todo o estado, são mais de 75 mil propriedades dedicadas à produção do grão. Nesta cafeteria, o café é servido em diversas formas. Muita saída, muita procura por cafés diferentes, cafés especiais. E é claro que a gente indica o café da nossa região, do nosso município. Da produção ao consumo, a cafeicultura capixaba conecta o campo, a indústria e o comércio. Além da exportação dos grãos, o Espírito Santo também se destaca na produção de café solúvel. No ano passado, as vendas externas chegaram a quase 2 bilhões de dólares. Só de café solúvel, o estado embarcou mais de 424 mil sacas de 60 quilos do produto. Nesta indústria que trabalha com cafés capixabas, o volume diário de produção supera 45 toneladas. E os profissionais identificam as características de cada safra para atender às necessidades de diferentes clientes e mercados. O café no Espírito Santo é algo que você não encontra em nenhum outro lugar. Porque o Espírito Santo, além de ser o segundo maior produtor do Brasil, ele é o primeiro, ele é o maior produtor de conilon, mas ele também é grande produtor de arábica, coisa que você não tem em outro estado. Ou você tem o estado produzindo arábica, ou você tem conilon. E quando você pega o tamanho do estado e o volume que ele produz, e você faz uma conta per capita, a importância é o dobro de Minas Gerais, por exemplo, que é o maior produtor. Então, quando você joga isso, né, você está falando o café, em torno de 40% do agrobusiness no Espírito Santo. Então, quando você joga para a população que a gente tem de 4 milhões de habitantes, mais ou menos, o impacto na sociedade é muito maior. Mesmo diante das oscilações do mercado internacional, o café solúvel segue ampliando sua participação nas exportações e reforçando a competitividade da indústria capixaba no mercado global. 80% do que a gente produz do café solúvel ele é exportado, né? Então esse saldo aí de 20% é o que a gente vende no Brasil. Vende na marca Cafuso, né? Que é a marca que a gente trabalha bem o varejo, então a gente aproveita a marca também para dar essa alternativa da bebida mais rápida de preparar, do solúvel, para fazer receitas. E a gente também atende o mercado de marca própria, né? A gente faz várias marcas de outras torrefações e de supermercado. Então, assim, a gente não só atende a marca Cafuso, com o nosso produto, como a gente também atende outras marcas. Presente em mais de 90 países, o café capixaba leva ao mundo a força de uma cadeia produtiva que faz parte da história e da economia do estado. Toda escolha gera um impacto. Foi assim em cada história que você acompanhou neste programa. Na decisão de consumir, de produzir, de empreender, de investir, de inovar e de acreditar no Espírito Santo. O desenvolvimento é o resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Esse é o propósito do CGS, mostrar que cada atitude pode ajudar a construir um estado mais forte, mais competitivo, mais preparado para o futuro. CGS, seja o Espírito Santo que cresce. Tchau, até o próximo programa.